Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que a Renata tá de um lado para o outro sem saber o que fazer, então ela decide sair, vai para um lado, não sabe o que significa aquele lado ali, depois vai para o outro e acaba subindo numa escadinha e ela indo lá para o piso de cima. Ao chegar lá, ela fica meio preocupada. O Augusto do nada, feito um fantasma, aparece e pergunta se ela se cansou em ter ficado ali na cabine dela e ela diz que ela não suporta ficar trancada. Ele diz que compreende ela, mas que na realidade é muito perigoso ela ficar na borda do navio a essa hora da noite. Ela fica muito agoniada e ele continua perguntando a ela o porquê que ela não volta lá para dentro, só que ela grita na cara dele dizendo que ela não quer. Ele diz a ela que essa é a melhor opção para ela e que ela pode até pegar uma pneumonia e que quer deixar bem claro que ela não tem como escapar. Ela fica olhando para ele e ele continua dizendo que não tem como ela escapar e que inclusive é o que ela está tentando, não é? Ela começa a gritar com ele ainda mais, dizendo que realmente ele gosta de maltratar ela, ficar tratando ela dessa forma ali parece que é muito bom para ele e pergunta a ele se ele não gosta de ver ela assim, não é? Ele diz a ela que não, que o que ele gosta é da presença dela, que é bem diferente de tudo o que ela está pensando. Ele apela ainda mais e diz que agora que ela já sabe que é viúva, ela poderia declarar ele ali e ter ele como também uma opção, né? A Renata fica revoltada até com essas palavras que ele diz, mas ele continua dizendo ali para ela que pode garantir para ela que ela não vai ter um homem melhor do que ele para ela. A Renata não suporta nem ouvir mais a voz dele, então ela vai saindo e ele continua ali debochando dela, dizendo que ele pode garantir isso para ela. Só que enquanto o Augusto ele está contando ali de fato ali que o Jerônimo desapareceu, ele está morto, mas ele está totalmente enganado, porque nesse momento a cena vai lá para a fazenda, eles pegaram o Medeiros e está frente a frente agora com o Jerônimo. Ele fica todo espantado e o Jerônimo fala para ele que ele está espantado em ver ele, né? Porque ele estava esperando de fato que ele estava morto. O Jerônimo continua dizendo que ele lembra muito bem da cara dele e dos outros dois ali que lhe espancaram. Jerônimo continua revoltado, dizendo um monte de coisa ali com o Medeiros, que fica com a lapa de oi pro lado dele ali, mas o Jerônimo continua dizendo que ele se lembra do rosto de todos eles e que lhe espancaram tanto que quase ele morreu, mas o Gonçalo diz que mas você está vivo e aponta o dedão para o Medeiros dizendo que vai ser muito bom para ele que a Renata esteja bem. Jerônimo se aproxima ainda mais e diz que ele já sabe que foi o Augusto que deu a ordem para que espancassem ele e que também que levassem a Renata. Medeiros diz que não sabe de nada e o Jerônimo revoltado dá logo um grito nele dizendo que ele cala a boca, mas ele acaba sentindo um andor. Medeiros continua em silêncio sem saber o que falar e o Jerônimo questiona ele ainda mais dizendo que se ele não quiser passar essa vida dele miserável o resto todinho lá na cadeia, então ele vai recomendar que ele diga agora mesmo onde está o barco e para onde o Augusto levou a Renata. Medeiros continua tirando onda de doido ali e diz que não sabe nem muito menos qual tipo de barco ele está falando. A Adriana entra também revoltada na jogada e diz que a Alzira já contou que ele mesmo tinha dito que o Augusto tinha fugido em um barco. O Matias aperta o Medeiro ainda mais, dizendo para que ele diga agora mesmo como que se chama esse barco e aonde ele está, e aperta dizendo ele que ele fale agora mesmo. Então todo mundo nesse momento faz um coletivo ali e todo mundo fica pressionando para que ele diga agora mesmo onde que está esse barco, e a Regina grita também pedindo para que ele fale onde está a filha dela. Jerônimo também diz para ele que ele fale logo toda a verdade e que se ele falar ele promete que vai ajudar ele com as autoridades, mas que ele ficar calado ele vai se prejudicar ainda mais, então que ele fale logo. O infeliz de Porta ainda continua dizendo que não sabe que barco é esse que ele está falando, até que o Matias e o Carlos apertem lá ainda mais, ele acaba dizendo que a única coisa que ele sabe é que ele se chama Renascer. Todo mundo fica em silêncio e o Medeiros continua dizendo que a única coisa que ele está esperando ali é uma ligação do Augusto para que ele possa levar lá os documentos para que ele possa fugir do país. Todo mundo começa a se desesperar logo depois de ter escutado isso, e depois o Medeiros diz que ele já disse tudo o que eles queriam saber, agora deixe ele ir. O Jerônimo diz que não, que ele vai ficar ali. O Gonçalo pergunta a ele para onde é que o Augusto vai ligar. O Medeiros responde que é para o celular dele, e o Matias e o Carlos continuam apertando ele. O Jerônimo pergunta onde está esse celular e ele responde que está no bolso dele, até que o Carlos taca a mão e tira o celular do bolso dele. Logo depois que todo mundo está reunidos e esperando uma ligação do Augusto para o Medeiros, e é exatamente nesse momento aí, quando o telefone toca, o Gonçalo diz que é o telefone dele, do Jerônimo, que está tocando. O Jerônimo fica olhando, percebe que é o celular do Medeiros que está ali tocando, pega ele e
e ordena ao Medeiros que ele vai atender aquele telefone, mas que ele saiba que todo mundo vai ficar ali para ouvir. O Medeiros fica todo ali sem saber o que fazer e o Jerônimo continua dizendo para ele que ele atende esse telefone agora mesmo e que ele já sabe muito bem o que tem que dizer, né? O Medeiros atende, diz alô e o Augusto já vai dizendo que quer que ele preste muita atenção porque já chegaram os documentos que ele estava precisando. Augusto continua dizendo que ele quer que ele vá buscar esses documentos e que ele volte ali para o cais. O Medeiros pergunta que cais é esse e lembre-se que ali o telefone do Medeiros está em viva voz. O Augusto responde que é o cais número 5 da ancoradora da cidade. O Augusto continua dizendo que Alfonso, capitão do navio dele, vai ficar esperando ele lá em 2 horas e quer que ele, o Medeiros, pegue esses documentos, entregue a ele lá e saia de lá sem dar nenhuma palavra para ninguém. O Medeiros diz a ele que sim, senhor patrão, e depois o Augusto desliga o telefone. O Jerônimo, logo em seguida, quando o telefone é desligado, ele diz: pronto, agora estamos todo mundo pronto ali e vamos. E o Medeiros diz: como assim prontos? E o Jerônimo diz para ele que ele não vai sozinho, que todo mundo ali vai com ele. O Medeiros ainda fica meio perdido e Jerônimo continua dizendo que ele não vai sozinho e que todos eles vão estar seguindo a ele ali o tempo inteiro e pergunta a ele se isso ficou claro. Medeiros fica em silêncio e Jerônimo grita com ele perguntando se ele entendeu. Ele apenas balança a cabeça, afirmando que sim. Já lá no navio, o Augusto chega lá no quarto onde ele está aprisionando a Renata e dá bom dia a ela, chama de meu amor. A Renata se revolta, diz que ele não chama ela de amor porque ela não é o amor dele. O Augusto diz que foi e sempre será. O Augusto logo em seguida olha para ela e diz que ela não está arrumada e a Renata dá uma debochada. Arrumada pra quê, homem? O Augusto debocha dela também e diz: arrumada pra mim ficar bonita como sempre. Ela fica calada e ele diz que além do mais ela aproveita que tudo isso ali é pra ela, só que a Renata dá uma surtada ali, revoltada, pega aquela roupa tudinha e começa a jogar tudo no chão. O Augusto continua debochando dela e pergunta o porquê esse estresse todo, porque ele trouxe até o perfume dela, pega, dá um cheiro e coloca ali em cima. Depois ele pega o vestido, entrega para ela e diz: pronto, coloca esse aqui que você vai ficar muito bem nele. E a Renata novamente pega e joga para cima aquele vestido. O Augusto nesse momento se revolta, trinca os dentes e diz ela que acabou agora mesmo os gritos e os berreiros. Ela fica calada, um pouco assustada, e ele grita com ela que ele disse que ela coloca aquele vestido e ela vai colocar. Renata fica meio assustada, não quer transparecer muito isso, mas pergunta a ele: e se ela não quiser colocar? O Augusto diz a ela que, por favor, ela não faça ele chegar ao extremo com ela e que de forma nenhuma force ele a chegar no seu limite. Ela fica ali calada, muito assustada, e ele diz que se ela fizer isso, ela não vai gostar. Em seguida, ele sai dizendo a ela que não demore e chama ela novamente de meu amor. A Inês, nesse exato momento, está conversando com a Regina e ela diz a Regina que então ele já sabe onde a Renata está, e a Regina diz a ela que sim, que ela está em alto mar, mas que infelizmente eles ainda não têm a localização. A Inês diz que isso é uma pena e que ela pode imaginar como ela está se sentindo, né? A Regina diz que sim, que está sendo horrível, que essa espera está deixando ela ali louca. A Inês diz que todos eles ali também estão do mesmo jeito que todos nós estão mandando um abraço para ela. A Regina diz que é obrigada e assim que ela souber de qualquer coisa, ela entrará em contato. A Inês diz a ela que ele agradece e que ela não se preocupe, que todo mundo ali ama ela e que não vão deixar nunca de rezar para que ela consiga encontrar a Renata. A Regina diz que isso aí é a única coisa que ela pede a Deus, que devolva ali para ela sua filha sã e salva. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal e clicar nesse vídeo que também está aparecendo aí na telinha para vocês, porque é mais uma novidade que ainda virá nos últimos capítulos de Quando Me Apaixono, e você não pode perder o que ainda virá nos próximos capítulos. Então agradecendo a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.